A ideia dessa live de hoje é a gente falar um pouco de resultados práticos que diferentes perfis de clientes estão obtendo através do monitoramento da compactação do solo, sejam eles consultores, produtores, diferentes perfis que nós temos. Então, nós vamos conversar e explicar um pouco que resultados cada um desses perfis estão conseguindo. O Fabrício está com alguma questãozinha na câmera dele, em seguida ele está entrando conosco. Nós temos gente aí entrando nos diferentes pontos do Brasil, lá do Mato Grosso, aqui do Rio Grande do Sul. Acho que a gente vai conseguir fazer um bate-papo interessante aí. Para a gente começar, enquanto o Fabrício resolve uma questão técnica pequena aí na conexão dele, é importante a gente entender que monitorar a compactação do solo é algo que pode ser feito por diferentes perfis. Nós temos muitos casos de consultores agronômicos trabalhando aí com a compactação do solo. Nós temos outros casos que na própria fazenda está sendo feita a medição da compactação do solo. Nós temos diferentes usos, temos empresas usando isso no desenvolvimento de produto, na comercialização de produto, e a gente passar um pouco nesses diferentes perfis é o objetivo de hoje. O pessoal está se manifestando aí também de Minas, temos aí chegando gente do Brasil inteiro. Nós na Falker a gente trabalha aí com ferramentas para medir a compactação do solo há 15 anos, então temos já uma experiência e vivência de acompanhar a gente tendo resultados da medição da compactação em diferentes cenários, e hoje a gente quer compartilhar um pouco algumas experiências que a gente vê com sucesso, tá? Para ajudar que todos tenham a melhor relação com esses dados. O Fabrício me mandou uma mensagem aqui, ele está com um probleminha técnico, está reinicializando o celular, e em alguns instantes aí ele já entra com a gente. Então, o pessoal também do Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, que a compactação do solo ela é algo que ela está presente nas diferentes culturas, nas diferentes formas de trabalho, e isso um pouco a gente vai explorar, não é só em áreas de plantio convencional ou plantio direto, nós temos diferentes formas de monitorar. Agora o Fabrício está entrando aí com a gente. Agora temos o Fabrício aí. Nos escuta bem, Fabrício? Escuto bem. Você está me ouvindo direitinho? Estamos te ouvindo bem. Então, em transmissões ao vivo, problemas técnicos acontecem. Eu vim aqui começando a conversa com o pessoal, falando dos diferentes perfis de usuários que a gente está acostumado a trabalhar. O Fabrício é engenheiro agrícola da equipe da Falker, né, Fabrício? Então, faça a tua saudação inicial aí para o pessoal e já vamos engatar direto no assunto que a gente já atrasou em uns minutinhos. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo aí que está participando, vem nos prestigiar. Segundo, pedir desculpa pelo probleminha técnico que nós tivemos aí, que já foi resolvido, né? E me apresentando, eu sou Fabrício Fres, sou engenheiro agrícola e sou consultor de negócios aí da Falker. Perfeito. Fabrício, então, para a gente começar já, a gente estava conversando sobre os diferentes perfis e eu estava falando que boa parte hoje do monitoramento que a gente vê está associado a lavouras de grãos, né? E isso a gente, antes, conversando sobre esse nosso bate-papo, a gente vinha falando que muitas decisões de manejo elas podem ser tomadas com base nessa medição da compactação. Então, passo a bola aí para ti, para tu falar um pouco aí das decisões de manejo com base no monitoramento da compactação. Perfeitamente, Márcio. Então, hoje em dia a gente vê o pessoal utilizando aí os equipamentos, né, para medir compactação, para esse monitoramento.
né? E com base nesses dados, o que hoje em dia a gente verifica, né? Boa parte desse uso é exatamente para poder avaliar, né, o índice dessa resistência do solo, e a partir destes dados eles poderem efetuar a melhor decisão de acordo com a intensidade, né? Em casos onde a intensidade é mais severa, buscar uma solução mecânica, né? E em casos onde a severidade é um pouco menor, onde a resistência é menor, talvez utilizando aí plantas forrageiras, né, através de raízes, né, ou em alguns casos insumos biológicos aí que auxiliem, né? Então essa avaliação de compactação, ela hoje em dia principalmente ela é focada, além da questão de aumento de produtividade e melhoria, também na tomada exata de decisões para digamos, otimizar o investimento, o custo nessa despesa desse estudo. Perfeito. E aí, do que tu colocou, Fabrício, uma questão importante, né? Quando a gente vai tomar uma decisão com base nesse dado, é importante a gente lembrar que o dado a gente tem que saber a intensidade da compactação que tu mencionou, mas também como é que é a distribuição dessa compactação na área, ou seja, a localização, onde tem, onde não tem compactação, e a gente ter também a questão da profundidade que tem a compactação. Isso é algo que na sequência a gente vai ver que isso muda quando a gente fala em decisão de manejo. Tomar uma decisão sem saber a profundidade se torna muito difícil. Então a gente trabalhar com essas três dimensões da análise da compactação ela é bastante importante. E uma das ferramentas, uma das formas que a gente vê de uso é através da consultoria agronômica. A gente vê que muitas vezes essa análise ela é parte de um serviço de consultoria. Então, o consultor que já conhece a fazenda, que já acompanha a fazenda, que está ajudando o produtor a tomar as suas decisões, ele coloca mais uma camada de informação que é a camada da física do solo. Esse solo está compactado ou não está compactado? Ou seja, o histórico dos manejos que nós viemos fazendo, eles estão preservando o meu solo, estão ajudando a manter a condição de alta produtividade, o potencial para alta produtividade, ou eu estou gerando uma condição que está levando à compactação, que pode, se ainda não está afetando a produtividade, pode vir a afetar a produtividade nas próximas safras. Então, a gente agregar valor à consultoria agronômica fazendo esse monitoramento é uma das principais aplicações práticas que nós vemos hoje. Então, ajudar na definição das estratégias de manejo, medindo a compactação, sabendo localização, sabendo intensidade e sabendo profundidade. Mas outra forma de trabalho, Fabrício, além de quando nós temos a consultoria, é no momento que nós temos a análise sendo feita na própria fazenda, né? Trazendo isso para dentro da rotina da fazenda. Exatamente, Márcio. Hoje em dia a gente vê uma coisa que vem mudando aos poucos, graças a Deus, é que boa parte antigamente que era voltado à parte de análise de compactação focava em consultorias, e hoje a gente vê um aumento na procura do interesse do produtor, né? Hoje em dia ele consegue perceber que não precisa esperar que a consultoria traga os resultados. Ele mesmo pode já começar a fazer isso e trazendo esses benefícios para ele desse monitoramento. Seja fazendo uma situação de um monitoramento de como está sendo feito o trabalho deles, se isso está causando ou não compactação, se está sendo bem feito ou não, né? Então, assim, é um trabalho muito mais, além do prático, também um pouco de pesquisa dentro da fazenda que o produtor está tendo. Hoje em dia, com os diversos modelos de instrumentos que eles possuem no mercado, que conseguem atender o produtor, que são fáceis de utilizar, ele consegue fazer investigação, pesquisa, desde situações pontuais, onde ele percebe visualmente esses problemas de resistência do solo em aumento, até mesmo o monitoramento geral da área para saber, voltando de novo, quais decisões tomar, ou de que forma manter o trabalho, ou de como melhorar isso. Se o trabalho que estão fazendo, se o manejo está fazendo, está sendo bem feito. Então, essa entrada cada vez mais ativa dentro das propriedades rurais, pelos produtores, a gente tem visto cada vez maior essa procura dentro dessa área.
Uma questão que é importante a gente lembrar, né, que cada fazenda, cada produtor tem a sua realidade. A gente tem visto isso acontecer em produtores mais estruturados, que tem uma equipe técnica já permanente na propriedade. Muitos desses têm optado por agregar às atividades dessa equipe o monitoramento da compactação. Produtores que não têm essa equipe permanente, que trabalham próximo de um consultor, consegue esse mesmo tipo de resultado através do consultor, que já é o consultor de confiança, que está trabalhando com ele no manejo geral da propriedade, né? E uma questão que a gente lembra que quando essa prática ela vai para dentro da fazenda, isso, as questões de janela de tempo, elas são muito mais facilmente manejadas, né? Então, fez uma operação, tem alguma dúvida, aconteceu, por exemplo, de ter que entrar com maquinário numa condição que não era ideal, pode ir acompanhando os efeitos ou resultados do que está sendo feito de uma forma mais ágil. Mas a gente pode aproveitar e destacar algumas situações especiais, né, que a gente tem no monitoramento da compactação, e um deles é a questão da integração lavoura-pecuária. A integração lavoura-pecuária ela tem crescido bastante, ela é algo importante no sentido de trazer uma diversificação de rendas para o produtor, só que ela precisa ser bem feita. Existem diversas pesquisas, existem muita base técnica para se fazer uma boa integração lavoura-pecuária, que se ela não for bem feita, uma das consequências é uma compactação do solo, seja por uma alocação de gado maior do que o recomendado, a gente pode ter problemas de compactação. Então, um uso que a gente também vê crescente do monitoramento da compactação é como uma ferramenta contínua de acompanhamento de sistemas de integração lavoura-pecuária. Porque se fosse tudo feito conforme todos os manuais, não teria problema nenhum de compactação. Só que a gente sabe que quando a gente pega a teoria e leva para a realidade das diferentes regiões do Brasil, nem sempre se consegue seguir tudo que o manual mandaria. Então, algumas dessas decisões elas podem acabar trazendo compactação, e para saber se as decisões e o manejo prático que está sendo feito está causando ou não compactação, uma forma de se fazer isso é monitorando continuamente a compactação ao longo do ciclo que a gente tem. O Marcelo está comentando que no caso do pisoteio é a compactação superficial. Sim, nós temos uma característica da compactação que, dependendo da largura do que causa a compactação, a gente vai ter essa compactação mais superficial ou mais profunda. Quanto mais estreito a causa da compactação, digamos, a pressão, mais superficial é. Então, o casco do gado é algo bastante estreito, o cone de projeção dessa compactação é superficial. Rodados de uma colheitadeira é largo, o cone de projeção é mais profundo. Isso vale pela física do solo, que nós temos diferentes profundidades teóricas, mas isso pode variar e por isso é importante, quando se fizer a medição, ter essa medição também da profundidade que isso está acontecendo. Que quando a gente fala superficial, tem diferentes momentos para a gente trabalhar. Um outro caso importante que merece um acompanhamento mais contínuo da compactação do solo, eu passo para ti aí, Fabrício, é o caso das áreas irrigadas, né? Exatamente, Márcio. As áreas irrigadas, a gente, né, às vezes se amplia-se mais esse uso, né, de irrigação para poder intensificar, né, e um melhor aproveitamento das áreas devido a algumas questões de clima e de momento das áreas mesmo. E essa intensidade de aumento, isso traz uma incidência maior de resistência do solo, seja porque você tem uma situação de rotação de culturas que não há, muitas vezes, por esse intensivamento, essa densidade, como também o uso de maquinários de forma mais seguida. Né? Então, assim, com essas características, o solo tende a criar uma resistência maior, ter casos de compactação mais frequente ou mais rapidamente.
E você tendo esse monitoramento, isso, claro, vai te causar, vai poder trazer para você soluções mais rápidas, pois se essa área estiver compactada, a produtividade vai reduzir com o passar do tempo, e esse ter o benefício de implantar um pivô para você ter um melhor aproveitamento, um melhor rendimento financeiro, isso vai impactar negativamente e vai te trazer perdas. Então, esse investimento que o produtor faz para melhorar, para poder ter um aumento de ganho financeiro, ele tem que ter um cuidado ainda maior de compactação devido a essa intensidade aumentar também. Sim. Nas áreas irrigadas, algumas questões que a gente tem que lembrar é que além de ter mais tráfego de máquinas, a gente muitas vezes tem tráfego de máquinas numa condição maior de umidade, que também é um fator que pode proporcionar um aumento da compactação. E outra questão para a gente lembrar em área irrigada, né, é a própria eficiência da irrigação. A gente que também tem sistemas para monitorar controle de irrigação, a gente já viu casos de clientes acharem que estava com problema da medição de umidade, dizendo, olha, não está tendo umidade, e a gente vai ver, na verdade, não tinha problema nenhum na medição, é que o solo estava tão compactado que a umidade não estava entrando no solo. Então, a gente ter áreas irrigadas são áreas de alto investimento, em que a irrigação tem que entrar como um insumo tecnológico, e não adianta nada a gente ter esse insumo numa área que a física do solo não ajude. Normalmente, quando vai se colocar um sistema de irrigação, além da questão de viabilidade do projeto do sistema em si, normalmente se escolhe uma área de alto rendimento. Então, a gente tem que acompanhar essa área de alto rendimento, porque o pivô, pensando principalmente em sistemas que não são móveis, ele é um investimento que foi fixo naquela área. Então, se a gente degradar aquela área, todo o investimento que foi feito, ele não vai ter o retorno esperado. Então, a gente monitorar a compactação em áreas irrigadas é uma das formas de tomada de decisão, de acompanhamento, que a gente tem visto crescente e, eu diria hoje, quase que obrigatória para quem tem áreas irrigadas. Tem trabalhos de universidades, dependendo de diferentes regiões, que mostram um percentual muito alto de áreas compactadas em áreas de pivô. Tá? Então, quem trabalha com irrigação, quem trabalha com principalmente pivô central, monitorar a compactação, eu diria hoje que é algo fundamental para a gente seguir. Outro trabalho que a gente tem visto, Fabrício, é o trabalho um pouco mais vinculado à área comercial. A gente tem alguns espectadores aí com certeza trabalham na parte de comercialização de insumos, e aí diferentes insumos, e a gente tem visto vários casos de sucesso, tanto de empresas que, através das suas matrizes, adotam a medição de compactação como uma ferramenta comercial, quanto revendas naquele trabalho de assistência técnica, de ter o algo mais no acompanhamento, poder fazer esse monitoramento e esse acompanhamento. A gente tem variações, e aí acho que cada um consegue encaixar no seu trabalho. A gente tem alguns produtos que tem alguma relação com a física do solo, seja produtos biológicos, que a gente consegue trabalhar, né? Isso pode complementar para nós depois, quanto a gente tem equipes comerciais que já visitam fazendas, que estão acompanhando, que usam a medição da compactação como um instrumento de agregar valor para o produtor rural. E acho que tu pode comentar para nós um pouco aí a questão dos insumos biológicos e como é que o pessoal tem usado a medição da compactação no posicionamento desses produtos. Perfeito, Márcio. Até, né, acredito eu que seja um dos clientes mais antigos, uma área de clientes mais antigos que utilizam a medição de compactação, clientes da Falker, que adquirem nossos equipamentos para medir compactação.
como forma comercial, vem desta área dos insumos biológicos, né? Hoje a gente tem uma gama bem interessante de empresas que trabalham com isso, né? Com essas coisas de insumos biológicos para melhoria de solo, né? Melhoria para a planta. E um dos viés que eles apresentam é a redução de compactação, ou seja, a descompactação, a redução da resistência do solo com a aplicação desses produtos, né? Essas empresas começaram a perceber que havia uma necessidade de poder mostrar em loco para o produtor esse benefício do seu produto. E como fazer isso? Né? Em vez de fazer uma situação de análise laboratorial, que é uma situação que demora, e no campo tem que ser as coisas têm que ser bastante ativas, né? Bastante rápidas, dinâmicas, o pessoal dessas equipes técnicas começaram a perceber a necessidade de ter algum equipamento, algum produto que apresentasse isso. Então, surgiu dentro dessas equipes de equipamentos para compactação a necessidade, a visualização deles de ser uma ferramenta prática e rápida. Então, hoje o pessoal dessas empresas adquire equipamentos para que o pessoal de campo apresente seus produtores, demonstre o antes e o depois, ou em áreas de testemunho e áreas com aplicação dos seus produtos. E com esses nossos equipamentos de compactação, eles conseguem demonstrar em números, em dados, né, a eficiência desses produtos. Então, isso a gente tem percebido cada vez mais uma crescente de empresas que trabalham com isso e percebem o benefício que esta ferramenta traz para a equipe de vendas deles a campo. Ok. É o não só dizer que o produto funciona, mas mostrar que o produto funciona. E isso é uma questão que a gente tem, é importante no momento que conversa com o produtor, mostrar os dados e poder comprovar o que foi falado. Um outro tipo de uso que nós temos entre os clientes são empresas na parte de pesquisa e desenvolvimento de maquinário agrícola. Empresas que usam os equipamentos para caracterizar o resultado das suas máquinas e também máquinas que talvez não tenham a ver diretamente com a física do solo, mas para caracterizar a situação em que a máquina foi testada, ter essa medição, esse monitoramento da compactação do solo é um aspecto importante. E o Fabrício tem para nós o caso das revendas, né? Exatamente, aproveitando o gancho, tu falou a questão de empresas de máquinas, né? A gente tem cada vez sentindo mais a necessidade das empresas se diferenciarem, né? De trazer uma diferença na parte tanto de prestação de serviço como na área comercial. E a gente tem visto empresas de implementos agrícolas, né? Principalmente a parte de subsoladores, que comercializam esses subsoladores, buscando esse algo mais. Né? E nós temos casos aí já de clientes nossos aí que têm adquirido equipamentos para poder trazer para o seu produtor lá a eficiência do seu produto, apresentando isso através das ferramentas, né? Os dados e a eficiência que esses seus subsoladores, clarificadores trazem na descompactação. Isso tem sido uma crescente dessa procura, né? Para ter esse diferencial e poder apresentar realmente em dados concretos ali, dados precisos para o produtor a eficiência desses equipamentos. Perfeito. Uma das questões, estão chegando perguntas, nós vamos na sequência aí responder a maior parte delas que a gente conseguir. O pessoal pode ir mandando aí que a gente, assim que na sequência a gente já responde o que conseguir. Mas tem uma questão que eu acho que é hoje muito importante a gente destacar quando fala de resultado prático do monitoramento da compactação do solo, em áreas em que se opta por fazer a subsolagem. Nós temos diferentes casos da subsolagem. Nós temos áreas no Brasil em que a subsolagem ela é usada rotineiramente e aí existe um potencial para se reduzir a subsolagem. E nós temos outras áreas de plantio direto consolidado que muitas vezes, sem dados e por parecer que está compactado, produtores têm adotado uma intervenção mecânica. O que a gente acredita? Primeiro que toda decisão tem que ser tomada com base em dados. Não adianta achar ou continuar fazendo como vinha fazendo. Então é importante, antes de qualquer decisão, fazer a medição, o monitoramento, para ver em que estágio essa compactação está. Tá? Feito isso,
nós temos limites, quando a compactação está dentro dos limites, e na sequência a gente pode falar um pouquinho mais de limites, ou muito próximo dele, normalmente se consegue trabalhar com alternativas baseadas em raiz, rotação de cultura, dá conta da questão de trazer a compactação para níveis ideais num tempo relativamente curto. Quando a gente passa para níveis críticos, e aí a gente está falando, conforme a bibliografia, de valores acima de 3, 4 mil quilopascais, o retorno a uma condição ideal, única e exclusivamente por rotação de cultura, raízes e atividades biológicas, demoraria tanto tempo que não seria economicamente viável. E aí a intervenção mecânica ela acaba se tornando recomendada, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a intervenção mecânica também pode ser uma operação cara. E aí a gente direcionar adequadamente uma intervenção mecânica com base na análise da compactação é um resultado prático bastante mensurável, porque a gente pode fazer isso aonde precisa e a profundidade que precisa. E isso o Fabrício tem alguns dados, né, que pode compartilhar com a gente para a gente direcionar a intervenção mecânica conforme a necessidade. Claro, Márcio. Conforme você tinha falado anteriormente, né, a importância das 3 dimensões de avaliação de compactação, né, que é a intensidade, a profundidade, ou aonde está essa compactação em termos de profundidade, e a localidade. Quando você vai escarificar uma área, se você vier trazer escarificar totalmente a área, o seu custo, né, de combustível, de diesel, de maquinário é muito elevado, né? Então é uma operação cara. Quando você consegue fazer, antes dessa operação de escarificar, fazer uma avaliação prévia da área e pontuar aonde que está realmente a necessidade de escarificar, isso vai te trazer uma redução de custo significativa, né? Se a gente falar de dados, existem estudos aí que apontam diversas questões de redução, mas existe um estudo que até a gente aponta na NAP4, que se você reduzir a profundidade de 35 para 25 centímetros a escarificação, você tem uma redução de consumo de em torno de 40% de redução de diesel. Então, se você for colocar na ponta do lápis aí numa área considerável, essa redução é muito significativa, né? Então, é uma economia grande e que você vai conseguir ter fazendo uma operação que seria simples, que seria um monitoramento, o levantamento prévio da onde, qual é a camada que está e as regiões, as manchas onde realmente precisa a escarificação. Esse dado é um dado de pesquisa, quem quiser olha lá no nosso site ou depois entre em contato com a gente pode passar. Ajustar a profundidade, reduzir 10 centímetros uma subsolagem que não precisa, economiza muito. Se fizer alguma operação de subsolagem dirigida para áreas que precisa, dependendo do quanto da área precisa, também se vai ter uma economia muito significativa. Então a gente ter um direcionamento de uma eventual subsolagem é muito importante. E eu aproveito para responder algumas questões que têm aparecido aqui. Enquanto a gente vai falando, algumas coisas a gente vai conseguindo ler. Está tendo, é bom essa interação até entre vocês, pessoal. Aí eu vi que o Samuel, o Marcelo, o Bruno estão comentando questões. Uma dúvida recorrente em relação à medição de compactação é a questão da umidade do solo. Tá? Toda a bibliografia que existe sobre medição de compactação por resistência e penetração, ela sempre fala em capacidade de campo. Tá? Então, a gente ter capacidade de campo seria a condição ideal de medição. O que é capacidade de campo? Na prática, a gente vai estar falando aí em algo entre 24 e 48 horas depois de uma chuva que encharque o solo. Tá? Obviamente, em condições práticas, a gente não vai conseguir visitar todas as áreas em que a gente tem interesse de medir a compactação do solo dentro dessa janela específica de umidade do solo. Existem trabalhos, e a gente com a experiência que tem de alguns anos já
trabalhando com compactação, com acompanhamento de compactação, existem fórmulas matemáticas para se tentar, a partir da umidade do solo em que foi feita a medição, tentar padronizar isso para a capacidade de campo. Só que na prática, isso tem uma série de dificuldades. Quais são essas dificuldades? Cada solo se comporta de uma forma diferente. Então, para eu poder fazer essa regressão, eu precisaria ter um levantamento de uma curva específica para o solo que eu estou trabalhando. E a outra dificuldade, talvez maior que essa, é eu ter ferramentas práticas de medir a umidade do solo com precisão. Existem medidores de umidade do solo com precisão para permanecerem estáticos no solo. Medidores de umidade do solo, de medição instantânea eletrônica, eles têm uma precisão que é relativamente baixa. Então, quando a gente entende exatamente o que é esse modelo matemático, isso eu posso assegurar para vocês que a gente, enquanto uma empresa especializada, já estudou esses modelos algumas vezes, quando a gente entende exatamente como que a umidade seria usada nesse modelo matemático, um erro nessa medição de umidade, ela vai colocar mais erro na medição de compactação do que tentar corrigir alguma coisa. Então, na prática, o que a gente recomenda? Dentro de uma janela de medição, que conforme o solo ela vai até uma semana, 10, 15 dias depois dessa chuva, que seria o momento ideal, a variação que a gente tem na leitura, ela é menor do que uma diferença de interpretação. Obviamente, essa variação de umidade, ela vai ter interferência na medição, mas ela vai ser menor do que o necessário para mudar a minha interpretação agronômica do que fazer com aquele solo. Obviamente que eu tenho que estar dentro dessa janela de uma umidade próxima, ou o mais próxima possível da capacidade de campo, e eu não posso querer, no meio de uma época de estiagem, por exemplo, no nosso centro-oeste, querer fazer uma medição 60 dias depois da última chuva. Aí, numa condição dessas, a medição de compactação ela não é recomendado. Então, a gente ter essas informações de umidade, para eu conseguir querer medir em qualquer condição e trazer para a capacidade de campo, eu teria mais erro do que acerto. Então, né, Fabrício, o que a gente trabalha, todos os valores que a gente fala de referência são para a capacidade de campo, e a gente trabalhando dentro de uma janela próxima à capacidade de campo, a gente usa esses valores como referência, e uma eventual medição de umidade, a não ser que daqui a alguns anos se desenvolva uma tecnologia de medição de umidade tão precisa ao longo de todo o perfil e instantânea, hoje eu acredito que as tecnologias elas colocariam mais erros do que acertos numa correção de umidade. Eu não sei se o Fabrício está nos escutando. Acho que deu uma travadinha, mas está de volta. Estamos de volta. Então, né, Fabrício, a gente tem aqui o pessoal... Tem várias perguntas aqui sobre essa questão. Acho que a boa parte delas a gente conseguiu comentar. Tem a questão da gente... esses estudos, o Ricardo está perguntando sobre esses estudos de subsolagem, procura na parte de downloads do site da Falker, nota de aplicação número 4 de compactação, que ela está lá. Se não conseguir encontrar, a gente entra em contato conosco aí pelos canais de atendimento, que a gente tem o prazer de compartilhar esses resultados. A questão tem uma outra... o Marcelo está perguntando aqui se coletar solo, eu não sei se seria a questão de coletar e mandar para análise em laboratório. Essa é uma forma que tem precisão, mas daí a gente entra na questão de ter a curva de correção adequada para cada solo. E isso é um trabalho que, na prática, a gente não vê ele sendo viável fora de trabalhos acadêmicos. Porque a quantidade de testes que tem que se fazer para calibrar uma curva para uma determinada condição
ela não faz sentido para uma medição prática. Isso, se alguém tem uma questão mais específica, a gente pode depois conversar, mas tem trabalhos também no nosso site que mostram o comportamento dessas curvas. Todas as curvas de variação da resistência à penetração em função da umidade, elas têm uma pequena variação no intervalo próximo à capacidade de campo, e a partir de um determinado ponto elas começam a aparecer um joelho, ou seja, elas começam a crescer bastante. A gente trabalhando nesse intervalo de alguns dias ou semanas depois da capacidade de campo, a gente consegue não chegar nesse ponto de inflexão. Isso que tem que tomar o cuidado. Então, hoje a principal recomendação é em relação à janela de medição. Todas as outras formas da gente tentar corrigir via matemática, via umidade do solo, elas têm um sério risco matemático da gente estar amplificando um erro ao invés de corrigir ele. Uma questão mais que o pessoal muito aponta, além da questão de estação de umidade, é se há algum momento no ano, alguma estação que seja mais recomendada essa análise de compactação, né? A resposta, obviamente, é não há uma melhora. Como tu mesmo frisou, você pode trabalhar em qualquer época do ano desde que a umidade do solo esteja elevada, seja com a capacidade de campo, né? Se a cultura vai estar instalada ou não, você tem diversos tipos de equipamento e, claro, vai ser variável com o equipamento que você tiver. Se você puder entrar na área da lavoura já está instalada, sem haver danos a ela, você pode efetuar análise de compactação. É importante o cliente verificar, né, o consultor, o produtor, em que momento ele quer para ele. Se ele quiser fazer uma situação de avaliação para uma intervenção, uma ação futura, é bom já começar quando a lavoura está já estabelecida para que na próxima você faça isso. Se ele quer uma questão que seja imediata, ou seja, de forma rápida, ele, logo que é feita a colheita, né, ele já faz essa avaliação para que ele possa, na próxima safra, fazer essa intervenção. Então, assim, não há um momento, uma época específica que seja melhor ou pior, né? Essa avaliação ela pode ser feita em qualquer momento, desde que a umidade do solo, e como tu mesmo frisou, esteja elevada à próxima capacidade de campo. Sim, e uma questão importante é a gente saber, né, que tem diferentes formas de medir. Existem equipamentos manuais que pode se entrar já com a cultura implantada, ou tem equipamentos automatizados para entrar quando não tem a cultura. Uma questão que a Jéssica coloca, e eu agradeço a pergunta, Jéssica, que me gera a oportunidade de colocar uma outra questão. A Jéssica pergunta se uma subsolagem seguida de semeadura de plantas de cobertura irá garantir uma melhor estrutura do solo. A princípio, sim, tá, Jéssica? Uma questão importante, tem trabalhos, e aí eu cito o professor Telmo Amado, lá do Projeto Aquários, da UFSM, que mostram que se a gente só faz uma subsolagem e não muda nada na forma de gestão da área, a gente tem chance de em 1 ou 2 anos estar com uma estrutura do solo pior do que o que a gente tinha antes. Então, é importante, se teve um problema de compactação que levou uma subsolagem, entrar com alguma forma diferente, e plantas de cobertura é uma forma bastante interessante. E o próprio Projeto Aquários apresentou em eventos algo um pouquinho diferente do que a Jéssica pergunta, que mostrou resultado muito bom, que era o seguinte: ao invés de primeiro fazer a subsolagem e depois entrar com planta de cobertura, eles fizeram a semeadura das plantas de cobertura, esperaram a emergência, esperaram a planta já estar em torno de 30 dias, a planta já está consolidada, para daí fazer a subsolagem. Qual foi o raciocínio atrás desse trabalho? No momento que eu abro os poros através de uma intervenção mecânica, se a partir daí eu vou fazer a semeadura e esperar a planta ocupar esses poros, eu estou dando uma janela de tempo muito grande. No momento que eu já tenho a planta estabelecida e eu faço a subsolagem, a planta pode aproveitar aquela estrutura de forma imediata, ocupando com raiz de forma muito mais rápida. Então, sim, a gente trabalhar numa intervenção mecânica junto com a biológica é uma questão interessante. Uma outra pergunta, o pessoal aqui: qual a opinião de vocês sobre a geração de mapas de compactação interpolados para visualizar os dados?
sem dúvida, é uma forma de se ver os dados e é uma camada bastante importante para a agricultura de precisão. Tá? Hoje nós vemos duas formas de trabalhar com dados de compactação. Uma delas é a gente trabalhar com mapas, e aí para mapas eles exigem um grid denso. A gente vai estar falando aí de grids de no máximo 1 hectare, com 3 subamostras por ponto, e aí a gente vai conseguir ver mapas das diferentes camadas do solo. É importante, quando a gente for gerar mapas com essa densidade, lembrar da uniformidade de operação, e aí para isso nós recomendamos equipamentos automáticos para manter uma uniformidade de operação. Para quem quer avaliar pontos de interesse, o equipamento manual com certeza faz o trabalho e a gente consegue ter esses dados. Um mapa eventual com equipamento manual também é possível, com um operador bem treinado, bem qualificado e envolvido com o trabalho, né, para a gente ter esse trabalho. Uma questão importante que a gente está comentando, que nós estamos falando já a questão de uma avaliação da compactação já existente em grande maioria dos casos, né, e soluções para isso. Logo ali atrás, no outro assunto, tu comentou sobre subsolagem, sobre a questão já de planos de cobertura. Uma coisa que é muito importante é que a gente tem que se preocupar, não assim, se focar na ação a fazer depois, mas se preocupar em ter um controle para que não chegue a esse estágio. Né? A gente vê muito pessoal falando, eu quero avaliar a compactação porque eu preciso ajustar algo, melhorar, fazer alguma ação para descompactar. Mas é importante que o pessoal tenha um foco e tenha uma atenção de já começar a fazer isso preventivamente, né? Ter esse controle, esse monitoramento, para que não precise chegar nesse estágio. Existem, como você falou, existe a possibilidade de você trabalhando com plantas de cobertura, com raízes, com outros insumos biológicos, que você vai ter a sua área sem precisar chegar nesse estágio de você precisar fazer uma intervenção ou precisar focar numa melhoria. Então, se você conseguir fazer algo preventivo, às vezes é muito mais indicado que você fazer uma ação depois para poder resolver. Exatamente, ter a noção de que eu estou no caminho certo. Não é, a gente diz que a compactação ela é um problema que ela pode ficar enterrada ou precisa ser resolvido, mas ter o diagnóstico de que eu não tenho problema, ele tem tanto valor quanto, né? O Emerson comentou que lá na UniOeste fizeram bons resultados com um manejo, pelo que eu entendi, parecido com o que eu comentei que o pessoal do Projeto Aquários também fez, de fazer a semeadura antes. E o Daniel nos pergunta lá da Argentina se em solos franco-argilosos vão ter mais compactação ou menos do que solos arenosos. Daniel, nós temos duas questões aí na tua pergunta. Uma delas é que solos argilosos eles têm uma tendência natural a sofrerem mais a compactação do que solos arenosos. E outra questão é na interpretação do dado. Para solos argilosos, valores de leituras um pouco maiores são aceitos como não compactados do que solos arenosos. Então, algumas bibliografias colocam que para solos argilosos até 2.500 ou 3.000, mas a maioria em torno de 2.500 quilopascais, é aceito. Para solos arenosos, esse limite geralmente é em torno de 500 quilopascais a menos, em torno de 2.000 ou 2.500, dependendo da bibliografia. Então, tem a interpretação que é diferente e tem uma tendência natural. Se nós colocarmos a mesma carga, um solo argiloso, ele tem maior tendência a se compactar do que um solo arenoso. O Samuel tem comentado que a avaliação da compactação ela tem uma variabilidade alta, né? Então a gente varia com a questão, tem vários aspectos que interferem, desde rodado, posicionamento. A questão se 1 ponto por hectare seria o suficiente para representar bem,
eu diria que 1 ponto por hectare é o mínimo para a gente considerar aceitável fazer uma boa interpolação. Tem alguns trabalhos que mostram que o ideal seria a gente trabalhar com um grade de 1/4 de hectare. E outra questão importante é a gente manter uma padronização na hora de medir. Não adianta fazer uma medição na linha, outra na entrelinha, uma onde passou o rodado, outra onde não passou o rodado. Então é importante ter um padrão na medição, por exemplo, medir sempre na entrelinha e fazer repetições para fazer uma média desses dados. Tem uma pergunta específica aqui da Seiva sobre o Penetrolog, se é possível trabalhar ele com pontos já definidos e aí usar outra ferramenta para fazer os mapas. A questão é possível ter os pontos pré-definidos, o Penetrolog não tem uma ferramenta de navegação em campo. Se você tem esses pontos já definidos em alguma ferramenta que te permita ir até ele, sem nenhum problema, você pode ir lá e fazer a medição com esses dados. E você depois tem a opção de salvar em formatos de tabela, que são abertos aí em praticamente todos os softwares que tem do mercado, né? Então a gente tem uma boa flexibilidade em relação à exportação desses dados. A questão, falando de monitoramento e falando em grid, uma questão importante da gente ter é a questão de qual o objetivo. Nós temos diferentes metodologias que podem ser trabalhadas. Uma delas é eu, com a lavoura implantada, ver os diferentes... as diferentes condições que eu tenho na lavoura, por exemplo, se eu tenho manchas e investigar se essas manchas são por causa da compactação, ou eu posso querer fazer um grid. Se eu for fazer um grid, um mapa, é uma situação diferente. Se a gente for fazer uma visão geral, aí as técnicas de caminhamento para se fazer média, elas são mais indicadas para a gente tentar ter uma visão geral da área. O Sonildo está nos dizendo que gostaria de ter o mínimo de subsolagem antes do plantio da cana. Como é que ele pode fazer isso? Sonildo, assim, a gente, para ter o mínimo, a gente tem que conhecer como é que está a tua área. Então, se tu quer fazer algo direcionado, nesse caso seria necessário fazer um mapeamento da área para a gente identificar como é que, primeiro, como é que está a situação geral. Tem compactação, não tem compactação, em que intensidade, que profundidade. E depois disso, saber como é que isso se distribui na tua área. Que daí qual vai ser a estratégia? Fazer subsolagem até a profundidade necessária. O que se recomenda pela questão mecânica das máquinas é fazer a subsolagem em torno de 5 centímetros abaixo do ponto mais compactado que a gente identificar no mapa. E a outra questão é a gente, avaliando esse mapa da área, saber se vai direcionar para parte da área ou se vai ficar para toda a área. Então, se nós conseguirmos direcionar uma profundidade menor que você está trabalhando e a gente conseguir direcionar para uma parte da área, com certeza a gente teria um direcionamento importante. Acho que um ponto importante na questão da subsolagem, né, Márcio? Como tu mesmo frisou, a gente vai ter que fazer uma avaliação, uma análise, né, com algum equipamento para começar a ter esse conhecimento, né? Saber, como tu mesmo frisou, se há essa compactação, né, qual é o grau de compactação e intensidade, a profundidade disso aí e aonde intervir, né? Se o Sonildo, no caso dele, puder gerar mapas assim, sobre essa área, isso vai facilitar a ação dele e aonde ser feita essa ação, como tu mesmo frisou, né? Perfeito. Uma questão que o Daniel nos pergunta é se a gente poderia direcionar essa amostragem com base no NDVI. É uma estratégia possível, Daniel, quando a gente quer investigar.
por exemplo, se eu identifico pelo NDVI que eu tenho manchas de menor desenvolvimento na lavoura, uma das possíveis causas dessa mancha seria a compactação do solo. Mas o NDVI tem relação com vários fatores e que talvez algumas manchas se relacionam com compactação, mas com certeza muitas outras não vão estar relacionadas com compactação. Então eu diria que o NDVI ele é um dos fatores que pode ser usado para direcionar uma análise dirigida de compactação, assim como um mapa de colheita poderia ser usado, a própria visitação na lavoura e visualmente ver pontos de menor desenvolvimento. São técnicas que o consultor da área vai ter que entender e posicionar. E isso é algo que nesse momento, digamos, de agricultura de precisão, de agricultura digital, ou de uma forma que eu prefiro, da agricultura baseada em informação, vai fazer parte da rotina dos consultores entender as potencialidades e as limitações de cada tipo de ferramenta e ver como essa ferramenta vai se encaixar no trabalho que ele presta em cada produtor. Nós temos produtores com diferentes níveis tecnológicos e não vão ser as mesmas ferramentas que vão ser usadas em cada um deles. Então nós termos essa posicionamento de eu tenho uma ferramenta que me permite fazer uma análise física do solo e com isso tomar uma série de decisões, como eu vou aplicar isso em cada produtor vai variar conforme a realidade de cada região, de cada produtor, de cada consultoria. E isso a gente tentou hoje trazer um pouco diferentes realidades para fazer vocês pensarem em diferentes possibilidades. Eu acredito que a gente vai ter cada vez menos receitas de bolo pronta que a gente possa pegar e só misturar os ingredientes e sair tendo resultado, e a gente ter conhecimento e informações que a gente vai ter que juntar para atender cada um dos produtores e ajudar eles a produzirem mais. Perfeito, Márcio. Uma coisa que fica, né, muito importante frisar, além como a gente falou antes da questão da prevenção, né, acho que é o principal ponto, tem que dizer. Uma coisa que é importante com a ajuda dos instrumentos que estão aí é a poder coletagem de dados. Né? Quanto mais dados você tiver, quanto maior o volume de dados de cada área, melhor fica para você ter a tomar decisões, né, de acordo com a realidade, com a necessidade de cada um. Então é importante, ferramentas no mercado tem inúmeras, né, com alta precisão, com facilidade de trabalho e que conseguem fornecer esses dados que vão te trazer não apenas melhorias de produção, não apenas conservação do solo, mas como também redução do seu custo, né? Trazer uma receita maior, melhoria para o produtor lá na ponta. Perfeito. Nós estamos chegando perto do nosso limite de tempo no Instagram, para a gente não ser derrubado aqui, a gente poder encerrar. No futuro aí terão outras lives. Agradeço muito a participação de todos vocês. Nos sigam nas redes sociais. Qualquer dúvida que tenha ficado sem resposta, entre em contato conosco, que a gente, dentro do possível, vai tentar responder. Tivemos aí participação de pessoal do Brasil inteiro, da América Latina. A gente tem diversos contatos. Agradeço muito e deixo o Fabrício aí se despedir e nos vemos em uma próxima live. Aproveitando, Márcio, agradecendo a todo mundo que teve presença aí, nos acompanhou. Nossos contatos, nossos meios estão todos disponíveis aí para qualquer coisa que precisar, qualquer bate-papo, conversa, qualquer dúvida que a gente possa auxiliar. Né? Tanto eu quanto o pessoal da equipe da Falker, todos disponíveis aí para esse auxílio. Perfeito. Então tá ok. Eu vi que teve alguns que nos mandaram contatos e infelizmente o que fica escrito não fica registrado. Alguém que queira algum atendimento direto, peço que entre em contato com os canais da Falker pelo nosso site, o falker.com.br. Muito obrigado, boa noite a todos e até uma próxima.